Olá pessoal, hoje a gente vai se aventurar por um caso médico super interessante que vai te fazer pensar como um detetive. Imaginem um recém-nascido com apenas 26 dias de vida e que tem icterícia, sabe aquela cor amarelada na pele que não vai embora de jeito nenhum. A gente vai desvendar esse mistério juntos, acompanhando cada passo da investigação. É isso aí. A gente tem aqui um bebezinho, um menininho afrodescendente, nascido a termo, ou seja, sem prematuridade, que começou a apresentar essa icterícia já no 3º dia de vida. E o mais preocupante é que ela já chegou na zona terciária na escala de Kramer. Essa escala, para quem não sabe, é como se fosse um mapa que mostra a intensidade, a progressão da icterícia no corpo do bebê. E a zona terciária significa que ela já está abaixo do nível dos mamilos, o que é um sinal de alerta. Essa icterícia persistente realmente chama atenção, né? E a gente tem mais um detalhe importante nesse caso. Os pais de bebê são consanguíneos, ou seja, eles têm um grau de parentesco, o que aumenta a chance de bebê herdar genes recessivos que podem estar relacionados a doenças. Mas, tirando a icterícia, o bebê aparentemente está bem, se alimentando com fórmula e ganhando peso como esperado. Isso mesmo. E para a gente entender melhor o que pode estar acontecendo, vamos dar uma olhada nos exames de laboratório. A hemoglobina do bebê está em 12 GDL, o que é um pouquinho baixo para a idade. Os reticulócitos, que são as células precursoras dos glóbulos vermelhos, estão aumentados em 6,4%. Isso indica que a medula óssea, que é a fábrica de células do sangue, está trabalhando a todo vapor, tentando repor os glóbulos vermelhos que estão sendo destruídos. Interessante. E a bilirrubina? A bilirrubina total está alta em 12,8 e a maior parte dela é a bilirrubina indireta, que está em 12. Esse tipo de bilirrubina é a que ainda não foi processada pelo fígado. E o aumento dela sugere que pode estar havendo uma destruição excessiva de glóbulos vermelhos, um processo que a gente chama de hemólise. E um dado super importante é que o teste de Coombs direto deu negativo, o que significa que a icterícia provavelmente não é causada por anticorpos maternos atacando as hemácias do bebê. Então, com todas essas informações em mãos, o nosso desafio hoje é desvendar a causa dessa icterícia persistente nesse recém-nascido. A gente vai analisar as principais hipóteses diagnósticas, como se fosse um quebra-cabeça, para entender qual delas se encaixa melhor nesse caso. Exatamente. E para começar a nossa investigação, vamos falar sobre a esferocitose hereditária. Essa é uma doença genética que causa hemólise, ou seja, a destruição dos glóbulos vermelhos, o que leva ao aumento da bilirrubina e à icterícia. A esferocitose hereditária é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando vê um caso de icterícia neonatal, né? Mas nesse caso específico, a gente tem alguns pontos que nos fazem duvidar dessa hipótese. É importante lembrar que, às vezes, a ausência de um achado esperado pode ser tão importante quanto a presença dele. É verdade. Nesse caso, o teste de Coombs direto deu negativo e na esferocitose hereditária a gente geralmente espera um resultado positivo, indicando a presença de anticorpos. Além disso, não há nenhuma menção à presença de esferócitos no exame de sangue do bebê. Os esferócitos são glóbulos vermelhos com um formato esférico, característico dessa doença. Então, apesar de ser uma causa comum de icterícia em recém-nascidos, a esferocitose hereditária parece menos provável nesse caso. E a nossa principal suspeita agora é a deficiência de G6PD, certo? Sim, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase ou deficiência de G6PD é a nossa principal hipótese. E vários fatores nos levam a pensar nisso. Para começar, ela é uma doença genética ligada ao cromossomo X, o que significa que é mais comum em meninos, como no nosso caso. E essa deficiência é mais comum em alguma população específica? Sim, a deficiência de G6PD é mais frequente em pessoas de ascendência africana, o que também se encaixa no perfil do nosso paciente. E como essa deficiência leva à icterícia, você pode explicar de forma simples? Claro, a G6PD é uma enzima super importante para proteger os glóbulos vermelhos do estresse oxidativo, que é como se fosse um desgaste natural das células. Quando falta essa enzima ou ela não funciona direito, os glóbulos vermelhos ficam mais frágeis e são destruídos mais facilmente, o que causa a hemólise e o aumento da bilirrubina. Entendi. Então a gente tem o sexo masculino, a ascendência africana. Mas e os outros achados do caso, o que mais te faz pensar na deficiência de G6PD? A icterícia, que começou logo cedo, no 3º dia de vida e que persiste até os 26 dias, é um ponto importante. E a bilirrubina indireta muito alta, junto com a reticulocitose, também reforçam essa hipótese. Lembra que os reticulócitos aumentados indicam que a medula óssea está produzindo glóbulos vermelhos em ritmo acelerado para compensar a perda. É como se o corpo estivesse tentando correr atrás do prejuízo. E, mais uma vez, o teste de Coombs direto negativo é compatível com a deficiência de G6PD, já que não há envolvimento do sistema imune nesse tipo de icterícia. É incrível como todas as peças se encaixam, né? Mas para a gente ter certeza de que estamos no caminho certo, vamos analisar outras possibilidades só para garantir que não estamos deixando nada passar.
Uma delas é a anemia falciforme, que também pode causar icterícia, não é? Sim, a anemia falciforme é uma doença que afeta a hemoglobina, a proteína que carrega o oxigênio dentro dos glóbulos vermelhos. E ela também pode levar à icterícia por causa da enólise. Mas, geralmente, a anemia falciforme se manifesta mais tarde, depois dos 6 meses de idade. Por que essa diferença de idade? Nos primeiros meses de vida, os bebês ainda têm uma quantidade grande de hemoglobina fetal no sangue, que é um tipo de hemoglobina diferente do adulto e que protege contra a formação das células falciformes, que são as hemácias deformadas, típicas da anemia falciforme. Aí, conforme a hemoglobina fetal vai sendo substituída pela hemoglobina adulta, os sintomas da doença começam a aparecer. Interessante. E nesse caso, a gente tem mais algum indício de que a anemia falciforme é menos provável. Sim, o VCM, que é o volume corpuscular médio, está normal nesse bebê. O VCM mede o tamanho médio dos glóbulos vermelhos e na anemia falciforme a gente espera um VCM baixo, já que as células falciformes são menores. Além disso, não há nenhum outro sinal clínico que sugira anemia falciforme, como palidez, dor, inchaço nas mãos e nos pés, que são comuns nessa doença. Então, por todos esses motivos, a anemia falciforme é uma hipótese menos provável nesse momento. Faz sentido. A gente precisa sempre levar em conta a idade do paciente e as características típicas de cada doença, né? E para finalizar a nossa lista de suspeitas, vamos falar sobre a galactosemia. Essa também pode causar icterícia em recém-nascidos, mas o quadro clínico geralmente é um pouco diferente, não é? Exatamente. A galactosemia é uma doença metabólica, ou seja, um erro no metabolismo da galactose, que é um tipo de açúcar presente no leite. Ela pode causar icterícia, mas geralmente ela vem acompanhada de outros sintomas, como vômitos, diarreia, letargia, dificuldade de ganho de peso e aumento do fígado e do baço. E nesse caso, a gente tem algum desses sintomas? Não, pelo que a gente sabe, o bebê está ganhando peso adequadamente e não há nenhuma menção a outros sintomas além da icterícia. Além disso, o nível de TSH está normal, o que torna menos provável que a icterícia seja causada por um problema hormonal, como hipotireoidismo congênito. A galactosemia pode levar a alterações no TSH, mas não é o achado mais comum. Então, diante de todas as evidências que a gente analisou, parece que a deficiência de G6PD é realmente a hipótese mais forte para explicar essa icterícia persistente nesse recém-nascido. O que você acha? Concordo plenamente. A combinação da história clínica, dos achados do exame físico e dos resultados dos exames laboratoriais aponta fortemente para a deficiência de G6PD. E qual seria o próximo passo para confirmar o diagnóstico? O ideal seria solicitar um teste específico que mede a atividade da enzima G6PD no sangue do bebê. Esse teste vai nos dizer com certeza se a deficiência está presente. E se o diagnóstico for confirmado, o que precisa ser feito? É fundamental orientar os pais sobre a doença e explicar que ela é genética e que não tem cura, mas que pode ser controlada com alguns cuidados. É importante que eles saibam quais medicamentos e elementos podem desencadear a hemólise, ou seja, a destruição dos glóbulos vermelhos e que devem ser evitados. Quais são os principais gatilhos para a hemólise em pessoas com deficiência de G6PD? A lista é grande, mas alguns exemplos são medicamentos como a aspirina, o paracetamol em altas doses, alguns antibióticos como as sulfonamidas, a nitrofurantoína e a primaquina, que é um medicamento usado para prevenir a malária. Alimentos como a fava, que é um tipo de feijão, e alguns corantes alimentares também podem ser perigosos. Nossa, é muita coisa para ficar atento, né? E em relação à icterícia em si, o que precisa ser feito? É importante monitorar os níveis de bilirrubina no sangue do bebê. Se a bilirrubina continua muito alta, pode ser necessário fazer fototerapia, que é um tratamento com luz que ajuda a reduzir a bilirrubina, ou até mesmo uma sanguinotransfusão, que é um procedimento mais complexo que consiste em trocar o sangue do bebê. Isso é feito para prevenir o kernicterus, que é uma complicação grave da icterícia que pode causar danos cerebrais. Então, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são essenciais para evitar complicações, né? Sem dúvida. E é por isso que a gente precisa estar sempre atento aos sinais de alerta, investigar a fundo e ter um olhar crítico para cada caso. É isso aí. Acho que a gente cobriu todos os pontos importantes desse caso de icterícia neonatal persistente, né? Sim. Espero que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora e que tenha te ajudado a entender melhor como funciona o raciocínio diagnóstico em medicina. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais casos instigantes aqui no MedSpace. Até a próxima. Tchau, tchau.